há que se repensar o futebol brasileiro. Eu sei que o Ancelotti já tem o contrato renovado, vai permanecer, só que nós temos que dar uma repensada séria no futebol brasileiro. Porque o número de... Eu não sou contra o estrangeiro de maneira alguma, mas eu sei, por exemplo, que se for enchendo o futebol brasileiro de jogadores estrangeiros, nós vamos diminuir em muito a nossa capacidade de reformulação, porque não vai fazer diferença você jogar da maneira que você está jogando, com tantos jogadores estrangeiros defendendo camisetas importantes, pesadas de times brasileiros. Você tem que pensar no fator revelação. Você produz o jogador, só que ele não vai ter o mesmo espaço anterior para ser lançado. O futebol brasileiro vai depender de jogadores estrangeiros. Eu quero deixar bem claro que eu não sou contra isso, eu repito. Só que eu estou vendo muitos jogadores de qualidade vindo de fora. Estou falando de jogador do nível do Arrascaeta, por exemplo, que é um jogador de excepcional nível, de muita qualidade, do zagueiro do Palmeiras, do Gustavo Gomes, não é? Do Flaco Lopes, que está defendendo a seleção da Argentina. São jogadores estrangeiros de bom nível que estão aqui no futebol brasileiro. Mas o que está acontecendo é que muitos jogadores sem muita qualidade ou nenhuma qualidade estão sendo contratados e colocados no futebol brasileiro. E isso vai diminuir, sim senhor, a capacidade de lançamento de novos jogadores vindos da base, formados aqui no país, formados aqui no futebol brasileiro. Tem que se repensar isso e tem que se fazer um trabalho nessa direção, senão, gradativamente, o futebol brasileiro vai perder qualidade, sim, senhor. Há que se levar isso com a maior responsabilidade, porque senão o declínio vai ser cada vez maior. E os mercados que investem na contratação de jogadores brasileiros passam a investir menos e os clubes não têm caminhos para fazer dinheiro, porque com o cerceamento em razão da vinda de estrangeiros nos espaços ou com a diminuição dos espaços de lançamento de jogador brasileiro em times brasileiros, como é que você vai mostrar para o mundo? Você vai atravessar um momento muito difícil. Então, o futebol tem que ser repensado. Não só nesse aspecto de produção de jogador, que deve, em razão do contexto atual do futebol brasileiro, ser diminuído acentuadamente, também deve-se imaginar se o caminho do futebol sul-americano é esse que o Brasil mostrou
nessa Copa do Mundo. Se é por aí, ou se a gente tem que buscar o retorno, a volta às origens, com jogadores tecnicamente bons que podem resolver uma questão. Há que se pensar um monte de coisa, aproveitar esse instante duro, triste, que é a saída de uma Copa do Mundo, para encontrar novos caminhos que nos tragam novamente a satisfação de observar jogadores brasileiros demonstrando na prática do jogo um talento superior aos jogadores de outras seleções com as quais a gente mede forças. Há que se repensar tudo isso. Vai ser um caminho extremamente difícil e que os nossos dirigentes de Confederação Brasileira de Futebol e de clubes devem ter reuniões e discussões a respeito do melhor caminho a ser tomado de uma maneira mais abrangente pelo futebol brasileiro. Eu entendo que é um instante de uma grande reflexão, porque não adianta nada ficar babando o ovo para países europeus que nadam em dinheiro e que evidentemente vão trazendo e contratando grandes jogadores, tendo um futebol rentável. Não adianta nada ficar se espelhando nisso, e nem ficar babando ovo para quem tem dinheiro sobrando. E repensar o nosso caminho, repensar o nosso nível a ser encontrado, o nosso nível futebolístico. Onde está esse nível? Qual é a altura dele para rever isso e dar uma reciclada nesse futebol? Porque hoje, por exemplo, a gente está tendo a constatação da nossa realidade. Quando nós nos defrontamos com um selecionado um pouco melhor, a gente encontra dificuldades, mesmo jogando melhor, dificuldades em razão das nossas deficiências.